Olá, sou a professora Adelice Ferreira, professora de matemática. Vou dar início à aula Raízes Exatas. A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Ele inicia no sexto ano, sexto, sétimo e oitavo ainda vem com o nome de radiciação. Ensino médio ele já vem dentro de outros assuntos, porque a matemática ela é contínua. Então, geralmente vocês veem a raiz quadrada dentro de expressões numéricas, é o mais comum. A definição e nomenclatura dos elementos da radiciação. Então, vamos lá. Sejam A e B. Quem é A? A é o seu radicando. Aí ele diz que o seu radicando ele pode ser números reais. O que acontece? Os números reais, eles são os números positivos, negativos, decimais e fracionários. Então, o seu radicando ele pode ser tanto positivo quanto negativo, como um número decimal, 0,25, quanto um número fracionário, 2/3. E n um número natural, diferente de zero. Só que o seu n aí é o seu índice. Então, você nunca vai ter um índice igual a zero, certo? E nem um índice negativo. Então, você não vai ter o índice menos 2. Você sempre vai ter o índice de número natural, que são os números positivos. E o seu símbolo radical. As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. Ao escrever uma raiz quadrada, não é necessário explicitar o índice igual a 2. Esse 2 aí, você nunca vai visualizar. Eu coloquei raiz quadrada de 2 igual a A ou raiz quadrada igual a A. Esse 2 você nunca vai ver, você só vai falar. Já nos demais casos, você vai visualizar o número. Quando o índice for 3, vai ser uma raiz cúbica. Quando o índice for 4, quando o índice for 5, então você vai ver o índice, você vai ver o radicando e vai ver o radical. Como calcular uma raiz quadrada? Para calcular a raiz quadrada de um número real, basta seguir a definição de radiciação. Raiz quadrada de A é igual a B, ou B ao quadrado é igual a A. A radiciação, ela é o inverso da potenciação. Então, por exemplo, se o seu A for 25, você vai ter como resultado 5, porque 5 vezes 5 vai dar 25. Na potência, já vai vir assim, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 5 vezes 5, que dá 25. Então, vamos ao exemplo. Raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque 6 ao quadrado é igual a 36, ou seja, para você lembrar e ficar mais claro em sua mente, o resultado de uma raiz quadrada é sempre um número multiplicado por ele mesmo. Aí vim aqui lembrar vocês o seguinte, essa palavra quadrado, toda vez que você ouvir na matemática a palavra quadrado, vai lhe dizer o seguinte, que é um número multiplicado por ele mesmo, que remete à área do quadrado. Ou seja, a área do quadrado é um lado vezes ele mesmo. Então, aqui, se você tem um quadrado, cada lado aqui mede 5. Mas, para você saber a área desse quadrado, você vai pegar 5 vezes 5, que vai dar 25 centímetros quadrados. Toda vez que você ouvir a palavra quadrado, seja numa figura geométrica para saber a área do quadrado, seja numa raiz quadrada, ou seja numa potência, implica dizer para você que vai ser um número multiplicado por ele mesmo. É tanto que você tem o seguinte, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 que é igual a 4. Aí você tem raiz quadrado de 4, vai ser 2, porque 2 vezes 2 foi 4. E a área do quadrado vai ser o lado vezes o outro lado, entendeu? Então, sempre que você ouvir essa palavra quadrado, nunca vai ter erro, vai ser um número multiplicado por ele mesmo. Aí eu coloquei a lista dos quadrados perfeitos de 1 a 100. Raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, na potência, 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Raiz quadrada de 4 vai dar quanto? 2. Por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui já fica bem nítido para você. O resultado, a sua radiciação, o resultado da sua raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo. Raiz quadrada de 25 é o quê? 5. Por quê? 5 vezes 5 foi 25. Raiz quadrada de 49 foi 7. Por quê? 7 vezes 7 é 49.
9. E assim sucessivamente. Lembrando que os números são infinitos, então não vai ser só até o número 100. Vai vir 121, vai vir 225, 169 e assim por diante. E nunca esqueça que a radiciação é o oposto da potenciação. Vamos praticar um pouquinho, só para vocês remeterem a essa ideia da raiz quadrada. Completa os retângulos de tal modo que as igualdades sejam verdadeiras. Então, raiz quadrada de 81, quem é? Aí você vai pensar, qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 81? 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E 9 ao quadrado vai dar quanto? 81. Qual o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes deu 15? Aí você vai fazer o inverso. Você vai pegar 15 vezes 15 e você vai achar o quê? O seu radicando. Quem é? 225. Raiz quadrada de 169. 13, porque 13 vezes 13 foi 169. O restante vai ficar por sua curiosidade. Uma boa aula e um bom dia.